usá-lo poderosamente. Que essa palavra não volte vazia, mas seja boa semente caída em boa terra. Abençoa, Senhor, a ministração dessa palavra, que venha nos edificar, nos ensinar e nos fortalecer. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, como estamos, quem tiver a Bíblia em mãos, abra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Do versículo 16 ao versículo 20. Ou versículo 21, dos 16 ao 21. A palavra do Senhor nos diz, versículo 16, 1 Coríntios 5,16: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que se renova a cada dia. Pedimos que Teu Espírito Santo revele o Espírito de vida por trás dessa letra, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, igreja. Meu querido, minha querida, essa semana nós, brasileiros e brasileiras, celebramos a independência do Brasil como colônia de Portugal, quando o Brasil deixou de ser colônia e passou a agir independente, como um país soberano. Também, coincidentemente, hoje, dia 3 de setembro, a Igreja Metodista faz 70 anos de independência, emancipação, se tornou uma igreja independente. Era uma igreja que dependia totalmente da Igreja Metodista dos Estados Unidos, até 1930, 32. Então, assim, ela era dependente, ela não podia tomar iniciativas próprias, ela dependia que bispos norte-americanos definissem o que nós brasileiros faríamos. E nesse dia 3 de setembro de 1932, a Igreja Metodista do Brasil passou a ser uma igreja nacional, passou a ser uma igreja que não depende da opinião de fora, mas que decide tudo através dos concílios próprios, através dos bispos eleitos por nós, através dos pastores consagrados conforme as nossas diretrizes. A Igreja Metodista se tornou uma igreja autônoma. 70 anos de autonomia da igreja, não vou saber fazer o cálculo agora, mas acho que é 200 anos de independência do Brasil, que nós estamos fazendo nessa semana. Mas eu quero dizer para vocês que o maior ato de independência foi dado por Jesus na cruz, que celebramos hoje na ceia. Quando Jesus derramou o seu sangue, ele não estava à beira do riacho de Ipiranga, ele não estava com uma espada nas mãos e gritando independência ou morte, mas ele estava numa cruz pregado. O riacho era o riacho do sangue que corria do madeiro, e Jesus declarava: Tetelestai, tudo está consumado, em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. E nisso, quando em Cristo foi crucificado a maldade do mundo, em Cristo foi crucificado o pecado do mundo, em Cristo foi castigado o nosso pecado, em Cristo foi castigado a nossa culpa. E nessa expiação,
nós recebemos a nossa liberdade da morte e liberdade do diabo, porque o diabo ele só pode atuar onde existe legalidade, e essa legalidade é o nosso pecado não confessado. O inimigo não tem poder nenhum sobre a vida dos crentes fiéis, porque o inimigo só tem poder sobre aquele que não se arrependeu dos seus pecados. Então o que Jesus conquistou na cruz foi maior do que a autonomia da Igreja Metodista há 70 anos, foi maior do que a independência do Brasil há 200 anos. O que Jesus conquistou para nós foi a nossa autonomia para sermos filhos e filhas de Deus, com o direito a herdeiros dos céus. Um amigo não recebe herança, um empregado não recebe herança. Quem recebe herança são os filhos. Nós não somos empregados de Deus, nós não somos simples criaturas de Deus, mas em Cristo Jesus nós somos, a palavra de Deus diz, nós somos filhos de Deus e concidadão dos santos, ou concidadão do reino de Deus. Nós somos sim brasileiros e brasileiras, mas acima de ser brasileiros e brasileiras, nós somos cidadãos do reino de Deus. Amém? Olha que importante. E sabe, toda vez que a gente tem a ceia do Senhor, que é o memorial do corpo e sangue do Senhor, nós estamos comemorando o dia em que Jesus conquistou para nós a carteirinha a identidade de filho de Deus e cidadão do reino dos céus. Mas tem algo a mais. Quem é filho do rei é o quê? Príncipe e princesa. Quem é filho do rei é príncipe e princesa. Nós não somos filhos de qualquer um. Nós somos filhos do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do universo, o Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso. Nós somos filhos desse Rei. E como filhos desse Rei, como filhas desse Rei, nós somos príncipes e princesas. E como príncipes e princesas, nós temos responsabilidade. No Brasil deixou de ser, se tornou república, há 200 anos, menos, mas se tornou independente, mas ainda tinha um imperador, e os nobres, ou seja, os aparentados do rei, tinham tudo responsabilidades. Os primos do rei podiam ser, por exemplo, superintendente de Porto Alegre, como foi o conde de Porto Alegre. Ele era um parente do rei e recebeu como recompensa por ser parente do Dom Pedro II, recebeu a superintendência, seria hoje a prefeitura de Porto Alegre, mas é mais, o conde de Porto Alegre, ele era como se fosse dono de toda a região de Porto Alegre. Tudo que era produzido tinha que ser tributado a ele. Mas ele tinha a responsabilidade de cuidar de Porto Alegre, ele tinha a responsabilidade de prestar os serviços, de cuidar, porque ele era um dos príncipes. Ele era o conde de Porto Alegre. Nós, como o reino de Deus, pertencentes ao reino de Deus, nós somos moradores do céu, nós somos cidadãos do céu, nós estamos morando aqui nessa terra, no Brasil. E quando um príncipe sai da sua terra de origem e passa a morar numa terra longínqua, ele tem uma grande responsabilidade de representar os ideais do seu reino na terra onde está morando. Isso se chama embaixadores. Meu querido, minha querida, não sei se tu sabe, mas tu és um diplomata do reino dos céus. Ou seja, as tuas ações, não só dentro dessa casa de oração que a gente se reúne algumas vezes por ano, mas as tuas ações dessa porta para fora impactam positivamente ou negativamente o reino dos céus. Porque está nas tuas mãos e nas minhas mãos a responsabilidade de embaixadores e embaixadoras, ou embaixatrizes do reino dos céus.
Aqui a palavra do Senhor diz: ninguém seja conhecido pela carne, ou seja, como era antes de se converter. Quando a gente não conhecia Jesus, quando a gente não conhecia a palavra, quando o Espírito Santo não habitava nos nossos corações, a gente era totalmente escravo, não de Portugal, mas escravo do inferno. A gente era dominado pelos nossos vícios, a gente era dominado pelas nossas concupiscências, a gente fazia coisas que eram vergonhosas, porque nós não tínhamos sido libertos. Mas o nosso Pai enviou o nosso irmão Jesus para nos resgatar, para nos salvar, e nós somos libertos do pecado, somos libertos. Nós podemos hoje escolher se queremos o bem ou o mal. Antes de conhecer Jesus, a gente só tinha o mal para seguir. Agora em Jesus Cristo, Ele nos dá o poder de escolha, e quando nós escolhemos o mal, nenhum país gosta de ter um embaixador ou uma embaixatriz, uma embaixadora que faça um mau trabalho. Quando um embaixador faz um trabalho errado no país estrangeiro, o país de origem, vamos supor, se um embaixador do Brasil fizer algo errado na embaixada, digamos, nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai ficar de mal com o Brasil, não vai ficar de mal com a embaixada, vai ficar de mal com o Brasil. Da mesma maneira, se um embaixador estrangeiro fizer alguma coisa errada aqui, a gente vai ficar de mal com o país dele, não com a embaixada. Dessa mesma maneira, meu irmão, minha irmã, muitas vezes as pessoas se perguntam: por que antigamente a igreja era cheia e hoje as igrejas, não só a nossa, as igrejas têm minguado? Em parte, não vou dizer que é só isso, mas em parte tem muito a ver com o nosso testemunho. Porque embora nós estejamos nesse mundo, embora nós temos uma carteira de identidade como brasileiros e brasileiras, a nossa real identidade é cidadão do reino dos céus. E como nós temos sido embaixadores? Aqui está dizendo que Deus nos libertou para que nós nos reconciliássemos com Deus, e a partir do momento que nós nos reconciliássemos com Deus, nós seríamos a justiça de Deus. Deus opera a justiça dele através da nossa vida, através do nosso testemunho. A justiça de Deus é a misericórdia para com os menores. A justiça de Deus é a solidariedade mútua. A justiça de Deus é o amor que perdoa, é o amor que apoia. A justiça de Deus não tem comunhão com a injustiça. Não pode existir. A gente não pode dizer que somos justos e ao mesmo tempo pecadores, desonestos, mentirosos, fofoqueiros. E quando a gente não se lembra quem a gente é, que nós estamos aqui no Brasil, mas nós somos embaixadores do reino de Deus, embaixadoras do reino de Deus, quando nós não nos damos conta disso, nós acabamos dando mau testemunho dessas portas para fora, e com isso, as pessoas não ficam bravas comigo, contigo, porque a gente deu um mau testemunho. As pessoas ficam bravas com a nossa embaixada inteira e com o nosso reino todo. As pessoas ficam bravas com a igreja. A igreja é a embaixada do reino de Deus. A igreja metodista é a embaixada do reino de Deus aqui em Constantina. E cada um de nós somos os diplomatas que representam o reino de Deus. Como nós temos representado o reino de Deus nas nossas vidas? Como nós temos representado o reino de Deus, que é o reino de paz e justiça, nos nossos negócios, nas nossas relações sociais? Como nós temos representado o reino de Deus dentro da nossa família? Quando a lei maior do nosso reino é amar ao próximo, não só como a nós mesmos, mas amar ao próximo como Jesus nos amou. Como nós temos nos amado? Ser embaixador, embaixadora, é não buscar os interesses próprios, mas os interesses do país que nos enviou. Nós somos cidadãos dos céus. É isso que significa ter sido batizado. Nós somos cidadãos dos céus. É isso que significa partilhar do pão e do suco da videira. Nós somos cidadãos dos céus. Isso significa a gente se reunir na casa de oração. Nessas portas para dentro, nós somos irmãos e irmãs, recebendo a palavra do Pai, recebendo a unção de Deus. Mas dessas portas para fora, eu e tu somos embaixadoras, embaixadores. Eu e tu somos
representantes de Deus. Eu e tu representamos o que as pessoas que não conhecem a palavra vão pensar de Deus. E eu te chamo nesse momento, não só a tua atenção, mas a minha atenção, para pensar como eu tenho representado Deus dessas portas para fora. Deus nos chama para uma reconciliação com Ele e para que a gente seja ministro, ou seja, para que a gente leve a reconciliação do mundo para Deus. Pessoas que estão fora do reino de Deus, que venham para o reino de Deus através do nosso testemunho, através da nossa palavra, através do nosso conselho. É isso que nós somos chamados a fazer. Quando algo lá fora, na sociedade civil, contraria a palavra de Deus, a gente é convidado e convocado, mais que convidado, convocado a ser contra, a ser a favor daquilo que Deus declara como é certo, a ser a favor da justiça, a ser a favor da paz, a ser a favor também da santidade. Nós somos convidados a fazer parte disso. Nós somos convidados a representar o reino de Deus. E aí sim, meu querido e minha querida, quando se diz assim, o Salmo 103 foi escrito pelos judeus, e o Salmo 33, versículo 12, que diz assim: feliz a nação, bem-aventurada a nação, abençoada a nação cujo Deus é o Senhor. Eles estavam falando do povo de Israel. O povo de Israel tinha uma aliança com Deus, e por isso eles eram felizes. Eles não estavam simplesmente, mas isso ecoa como um convite para todas as nações. O Brasil também pode ser bendito, e não vai ser bendito quando simplesmente se escolher um líder político de uma denominação religiosa A ou B. Não, quando o povo, porque não está falando feliz é a nação cujo governante serve a Deus. Não, está dizendo feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nação somos todos nós. Como eu estava falando do concílio, né? O concílio é todos os membros. Não é, o concílio não é o pastor, o concílio não é a clã, o concílio são todos os membros. Nação são todos os cidadãos do Brasil. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. No momento em que nós, cidadãos do reino dos céus, acordarmos e percebemos o nosso chamado de sermos embaixadores e embaixatrizes, nós vamos fazer da nossa nação, não de um candidato, não de um líder XY, não, nós, com o nosso testemunho, com nossas palavras, com as nossas atitudes, nós vamos demonstrar que temos um rei, que é Jesus Cristo, e vamos seguir isso. Nesse momento, no momento que a tua família tomar essa decisão, a tua família será bendita, porque servirá ao Senhor. No momento que a igreja metodista em Constantina não olhar mais para coisas externas, para coisas que forem incluídas do mundo externo e que contaminam a igreja, mas se voltar para a verdadeira doutrina da palavra e procurar viver isso, a igreja metodista vai ser abençoada, porque Deus será o Senhor da igreja metodista. O momento que Constantina, o povo de Constantina, não o prefeito, não os vereadores, o povo, a nação, o povo de Constantina, voltar o coração para Jesus e seguir o caminho, bem-aventurado será essa cidade cujo Deus é o Senhor. Nós, metodistas, há 70 anos, recebemos a autonomia da Igreja dos Estados Unidos, mas que a gente jamais peça a autonomia do Espírito Santo. A autonomia da Igreja Metodista é em relação a uma congregação norte-americana que nos dirigia enquanto a gente estava crescendo, porque toda criança precisa de um tutor maior, e a Igreja dos Estados Unidos serviu como nosso tutor, até que em 1930 nós acordamos como adultos e nos tornamos independentes, autônomos em relação aos Estados Unidos, mas jamais em relação a Deus. Jamais.
que o Brasil celebre com alegria o fato de ter se tornado independente de Portugal, mas que celebre ao mesmo tempo que se torne dependente do Rei dos Reis, porque é o único rei que, em vez que liberta os seus súditos, ser súdito do Rei Jesus, ser súdito de outros reis, ser vassalo de outros governantes, é se colocar sob jugo, é se colocar sobre opressão. Mas ser discípulo de Jesus é se tornar discípulo, filho de Deus, e ser liberto da opressão. Então que a gente possa, como nação brasileira, como filhos e filhas de Deus, lembrar quem nós somos. As pessoas deixam de vir na igreja quando o testemunho dos que são de dentro é ruim. Agora, quando o nosso testemunho, quando nós resplandecemos dessa porta para fora, a luz do Espírito Santo na vida do nosso próximo, a próxima obra vai ter que ser levantar 2 andares, botar mezanino, porque vai faltar lugar aqui, ou comprar um outro terreno. É isso que acontece para as nações cujo Deus é o Senhor, e é isso que acontece quando um povo descobre que somos embaixadores e embaixatrizes. A palavra do Senhor diz assim: de sorte que somos, aqui está falando no início, né? Assim nós daqui por diante, ninguém nos conheça pela carne, que ninguém nos conheça pelas coisas erradas que nós fazíamos no passado, que ninguém conheça o Dani porque o Dani era imoral, porque ninguém conheça o Dani porque o Dani era um roqueiro que vivia com os drogados. Não é assim que tem que me conhecer. Isso é o tempo que eu andava na carne, que as pessoas me conheçam como representante de Jesus. E eu não sou representante de Jesus porque eu tenho o título de pastor, ou porque eu tenho faculdade de teologia, ou porque eu tenho o microfone na mão. Eu sou representante de Jesus porque eu fui batizado. Eu gostaria de perguntar: quantos foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Levanta a mão. Tu és o representante de Jesus. Como tu tem representado Jesus na tua vida? Feliz o embaixador que se torna instrumento do nosso Rei, porque ele vai trazer bênção para a vida dos outros, mas acima de tudo, ele vai ser abençoado e galardoado, porque Deus jamais deve nada para ninguém. Os embaixadores fiéis receberão galardão. Que nós possamos, com alegria, celebrar a independência do diabo que Deus nos deu em Cristo Jesus. Que nós possamos celebrar com alegria o título de cidadão dos céus. Que nós possamos assumir a responsabilidade de embaixadores e embaixatrizes do reino do Senhor. Amém? Vamos orar? Convido a ficar em pé. Coloque a mão no coração. Meu Senhor e meu Deus, coloco diante de Ti, Senhor, os Teus embaixadores, Tuas embaixadoras, embaixatrizes. Pai amado, abre os nossos olhos, que a gente possa sentir, Senhor, verdadeiramente a Tua presença. Que nós possamos nos lembrar, Senhor, que viemos aqui nessa casa de oração para nos fortalecer, mas antes de mais nada, Senhor, também, Senhor, somos Teus filhos, Tuas filhas, e estamos aqui para Te servir como embaixadores e embaixatrizes. Pai eterno, nos renova a unção sobre nossas vidas, e que possamos, Senhor, no nosso testemunho diário, apresentar, Senhor, a honestidade, a santidade, a justiça, a solidariedade, o amor ao próximo, a paz, que Jesus, o nosso Rei, ordena que vivamos. Pai eterno, que possamos testemunhar como embaixadores e embaixadoras do Teu reino, possamos testemunhar, Senhor, que o Teu reino é um reino de paz, de justiça, de restauração. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço. E agora eu convido, nesse momento, igreja, a levantar as mãos para o céu e clamar a Deus em favor da nossa nação. Nessa semana que vamos estar celebrando, né, esse momento de independência, que nós possamos consagrar a nossa nação a Jesus.
Senhor Deus Todo-Poderoso, olha para a nação brasileira, Senhor, os estados do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, os estados do Nordeste, do Norte. Pai eterno e Todo-Poderoso, olha, Senhor, para a nação dos brasileiros e levanta nessa nação, Senhor, homens e mulheres segundo o teu coração. Pai amado, nas comunidades, nos cargos públicos, nós colocamos diante de Ti, Senhor, toda a liderança atual, Senhor, governo federal, governos estaduais, governos municipais, todos os três poderes, Senhor, colocamos o executivo, o legislativo, o judiciário, nas três esferas de governo, e pedimos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo conduza a nação brasileira à justiça, à paz, ao amor de Deus. Pai eterno, não estamos aqui falando de denominação, estamos falando sim, Senhor, que o Teu reino, venha o Teu reino, como nós oramos no Pai Nosso, venha o Teu reino sobre a nação brasileira. Pai eterno também, Senhor, nesse dia que celebramos a autonomia da Igreja Metodista no Brasil, pedimos, Senhor, sabedoria às atuais lideranças, pedimos, Senhor, fé renovada, sabedoria também à membresia, Senhor, em todas as regiões eclesiásticas, que os bispos, presbíteros, pastores, evangelistas, missionários, membros em geral, Senhor meu Deus, que as clãs, que os concílios locais tenham sabedoria, Senhor, para fazer dessa igreja luz e sal, fazer diferença. Pai eterno, renova a Tua unção sobre nossas vidas. Nós declaramos, sim, Senhor, nos tornamos igrejas autônomas, mas não autônomas do dono da igreja. O dono continua sendo o único, Jesus Cristo. Nós consagramos, Senhor Deus, a Igreja Metodista no Brasil a Ti, Jesus Cristo, dono da igreja, e também consagramos o Brasil ao Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia.